E aí pessoal, bem-vindos à biblioteca e hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo, na verdade, é uma reação de alerta a algum perigo. O medo ele desencadeia em nós a ativação do sistema nervoso autônomo e, por conseguinte, a liberação de adrenalina na nossa corrente sanguínea pela glândula suprarrenal. Todo mundo sente medo de alguma coisa, mas como funciona o medo? Por que nós sentimos medo? Nós sentimos medo para que nós possamos sobreviver e nos afastar do perigo. Todas as pessoas sentem medo. Agora, esse medo ele pode ser por causa de um perigo real ou por causa de um perigo não real. Um perigo real é aquele perigo que oferece risco à sua saúde. Um perigo não real é aquele que não oferece risco à sua saúde, mas ele pode te causar sofrimento. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm ansiedade, que têm medo do futuro. O medo, quando ele é aprendido, chamamos de um medo condicionado. Por exemplo, você pode ter medo de um cachorro que já te mordeu. Mas os seres humanos eles têm a capacidade de ter medo mesmo sem o condicionamento. Por exemplo, se eu falo para você que algo é perigoso, você pode sentir medo daquela coisa mesmo nunca tendo visto. O medo nos animais é algo inato. Então, os animais já nascem com medo de alguns dos perigos mais comuns. Por exemplo, o macaco já tem medo de uma onça mesmo nunca tendo-a visto. Mas qual estrutura cerebral é responsável pela formação desse medo? O nome dessa estrutura é amígdala. Então você pode estar pensando, então eu não tenho medo porque eu já tirei as minhas amígdalas. Mas não é dessa amígdala que eu estou falando. Eu estou falando, na verdade, do complexo amidaloide, que fica na porção mesial do seu lobo temporal. Embora seja uma estrutura pequena, como vocês podem ver, é uma estrutura que desempenha um papel fundamental. A amígdala, na verdade, faz parte do sistema límbico e hoje nós já sabemos que ela é a principal estrutura do componente emocional do sistema límbico. Nós sabemos que o sistema límbico tem um componente responsável pela formação da memória e um componente emocional. E esse componente emocional tem como centro a amígdala. Alguns comportamentos sexuais também ficam a cargo da amígdala. A amígdala contém o maior número de receptores para hormônios sexuais do sistema nervoso central. A estimulação da amígdala, por exemplo, pode produzir comportamentos sexuais variados. Se eu retiro a amígdala de alguém, geralmente esses indivíduos apresentam um comportamento hipersexual. Outra função muito importante da amígdala é gerenciar a agressividade, principalmente aquela agressividade reacional. Isso explica, por exemplo, o ataque de uma mulher dando um tapa no rosto de alguém que lhe assusta. A amígdala é responsável também por aquela manobra rápida de carro que faz a gente conseguir desviar de algum perigo. A amígdala também ela ativa o modo de fuga da gente quando a gente identifica algum outro perigo. Mas a função que nós mais conhecemos, sem dúvida, é essa aqui, o medo. Mas como será que algum estímulo nocivo, algum perigo ativa a amígdala? Vamos imaginar que você está andando em um pasto bem tranquilamente e quando você se vira, você dá de cara com esse touro aqui. Pois é. Bom, o estímulo visual de ver o touro imediatamente vai desencadear uma resposta dentro de você. E essa resposta ela vai ser comandada pela amígdala. Então vamos imaginar o seguinte. Imediatamente quando você vê o touro, essa informação visual vai através do seu nervo óptico e chega até uma região específica do seu tálamo chamado corpo geniculado lateral. Imediatamente essa informação é transmitida para o seu córtex visual, que fica na região do lobo occipital, nas bordas do sulco calcarino. Em seguida, essa informação deve chegar até a amígdala. Existem dois caminhos possíveis para chegar até a amígdala. Um caminho que nós vamos chamar de via direta, que é a via mais rápida, e ela vai diretamente para a amígdala, do córtex visual primário até a amígdala. E
Essa via ela é responsável por desencadear as respostas imediatas do medo. Por exemplo, se preparar para correr, dilatar a pupila para poder enxergar melhor, ficar taquicárdico, o coração acelerar. Essas respostas são respostas imediatas e são desencadeadas por essa via direta. A via indireta é uma via mais lenta e ela não vai direto para a amígdala. Ela vai primeiro para o seu córtex pré-frontal. Lá, essa informação é processada baseada num contexto para avaliar se realmente existe perigo. Por exemplo, quando você se vira e vê o touro, você pode não sentir mais medo se aquele touro for um touro manso que você já conhece há muitos anos. A ativação da amígdala desencadeia, portanto, respostas fisiológicas e comportamentais. Dentre os principais sinais que a gente consegue identificar é o aumento da frequência cardíaca, a vasoconstrição mesentérica e cutânea, que faz com que a pessoa fique pálida, o aumento da pressão arterial, que inclusive pode causar rompimento de arteríolas cerebrais. Então, sim, a pessoa pode morrer de susto, literalmente. A dilatação de pupilas, que é bem típico da ativação do sistema nervoso simpático, e sudorese, a pessoa pode suar, principalmente as mãos. Então, como seria uma pessoa sem amígdala? Bom, essa pessoa ela não teria medo. Então eu acho que nós descobrimos qual é o segredo do Demolidor. Para o Demolidor não sentir medo, ele não pode ter a amígdala. O homem sem medo, portanto, é o homem sem amígdala. Talvez ele não só perdeu a visão no seu acidente, mas também perdeu a amígdala e ficou sem medo. Então aquela velha frase, quem tem cu tem medo, na verdade, ela está errada. O mais correto seria dizer que quem tem amígdala tem medo. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e fica por dentro para você aprender mais sobre a sua mente. Bem-vindo à Biblioteca Neuro.